Bom dia, bom dia. Vamos baixar o radinho. E aí, bom dia. Bom dia, galera. Tudo na paz. Dê adeus ao bigode. Eu queria desejar bom dia a todos. Uma boa semana, né? Tinha falado de fazer um vídeo toda segunda. Não deu certo. Mas eu queria falar sobre, na verdade, um pouco sobre o ataque lá de Los Angeles lá. Eu recebi muita gente ontem no WhatsApp perguntando se era perto, que era complicado essas coisas que acontecem aqui, e alguns comentários, né? Paz, Edson. Tudo bem, mano? Como você tá? Manda um abraço pro paizinho, pra mãe. E tamo junto. Então eu queria só fazer alguns comentários aí sobre algumas pessoas que me chamaram ontem, né? Porque eu gosto de comparar. Tem muita gente que fala que a gente que veio tentar estudar, tentar uma vida diferente aqui, que a gente é louco, que a gente não bate bem. Outros já falam que a gente é corajoso. Enfim, eu gosto de fazer comparativo para quem gosta de entender a diferença do que a gente sente em cada lugar. Teve o ataque lá, beleza, morreu um monte de gente, misericórdia. Orar, pedir a Deus para confortar a dor dessas famílias. E aí me vem gente e fala assim: ah, esse país é assim por causa do Trump. O Trump é louco. O Trump é louco, pode ser o que for. Tem cheio de defeitos, assim como o Obama também tinha. Não pensem que o Obama é unanimidade aqui, porque não é. E aí o cara me vem falar de política, cara. Cara, quem mora no Brasil não tem o direito de abrir a boca pra falar sobre a política dos outros países. O cara que mora no Brasil, ele é esfolado, ele é destruído pela política desde que o Brasil foi descoberto. Desde que tinha... A coisa mais certa a ser feita pelo Brasil era devolver pros índios, pedir desculpa. Pedir desculpa porque por causa de tudo que foi destruído aí. Então o brasileiro, ele não tem o direito nem de tentar comparar a política dos outros países com a palhaçada que acontece aí todo dia. Então essa é a minha comparação no que tange política. Ex-presidente é condenado, outro presidente cai em impeachment, tá todo mundo envolvido com corrupção. O outro estão segurando denúncia para não piorar a situação do cara, para ver se ele consegue chegar até o fim do mandato, para não piorar a situação econômica. Isso é o fim. Conviver com uma situação dessa e aceitar é o fim. Eu não sei, sinceramente, o que estaria passando dentro de mim se eu estivesse no Brasil num momento como esse. Porque dá desgosto, sinceramente dá desgosto. Dá desgosto estando fora do país, de você olhar e falar: meu Deus, o que estão fazendo com o país que eu nasci, cara? Estão destruindo mais do que já está destruído. A sensação, eu recebi um áudio esses dias, o cara falando do Vasco, muito engraçado, o cara falando que o time da Chapecoense passou por uma tragédia e se renovou e tá jogando de novo e tudo mais. E que o avião do Vasco, ele falou que ele não entendia o que estava acontecendo com o Vasco há 15 anos, que o avião do Vasco parece que cai todo ano. Essa é a situação do Brasil. O avião do Brasil cai todo ano. O avião do Brasil cai todo dia. E ele não se reconstrói. O tempo passa, parece que as coisas pioram. Agora o cara tava lá pelado com as crianças encostando nele e vem falar que isso é arte. Arte? Pelo amor de Deus, cara. Arte. Arte pra mim é um quadro, uma pintura, Michelangelo, Da Vinci, sei lá. Agora, arte, cara. Cara, a gente vive num país que tem censura, que uma criança de 14 anos às vezes não pode assistir um filme por causa de uma cena erótica.
Tem censura na novela, porque tem cena erótica. Agora, uma criança ter contato com o corpo humano é arte. Eu não vou nem continuar nesse assunto, porque envolve religiosidade, envolve outras questões aí. Enfim. E falando de segurança, né? Fazer a última comparação. Outras pessoas falaram assim: ah, mas aí é assim porque pode comprar arma. Qualquer um vai lá e compra arma. É claro que qualquer um vai lá e compra arma, porque qualquer cidadão tem o direito de se defender. Qual é o problema daqui? O problema daqui é que você pode comprar qualquer arma. Então você compra uma metralhadora, você compra uma bazuca. Você vai para um estado igual o Texas, lá tem a lei é diferente. Você pode andar com uma bazuca nas costas que não tem problema. Você só não pode estar municiado, você pode estar com a munição no bolso. Mas então, o problema não é poder comprar arma. O problema é o que você pode comprar e como você pode portar. Que isso eles já estão inclusive revendo. E o Trump, voltando um pouco em política no tema do armamento, ele não pode abrir a boca para falar nada. Ele falou que é um ato de pura maldade. É um ato de pura maldade, é claro. Mas ele foi o primeiro a fazer propaganda eleitoral, para quem não acompanhou ou não sabe, e defendendo o cidadão armado. Porque o Trump é a favor disso. Então como que ele vai falar na televisão que isso é culpa do armamento se ele é o cara que se elegeu em cima de uma proposta como essa? Não vai falar. Não vai falar. E ele tá certo, o cidadão tem que ter arma. Só que tem que ter condições mentais do que comprar, do que portar. Não é normal uma pessoa comprar 18, 20 armas. Uma pessoa que compra 20 armas ou é um colecionador e tem que ter aquilo num lugar específico, ou é um louco. É alguém que está propenso a cometer o que esse cara fez. Agora, um cidadão poder comprar uma pistola e poder portar dentro da sua casa, dentro do seu carro, não sair na rua com ela, não. Poder portar ela desmuniciada, poder praticar um tiro como esporte, é uma coisa normal, é um direito do cidadão. E no Brasil, inclusive, se isso tivesse sido arrumado lá atrás, talvez as pessoas não roubassem. Você vai no ponto de ônibus, o cara te rouba. Você vai no mercado, o cara te rouba. Roubados vocês já estão sendo todo dia pelo governo. Isso aí, não tô nem falando desse tipo de roubo. Tô falando de roubo mesmo. O que acontece? Eu vejo o cara falando que foi no ponto de ônibus levar a namorada, pegar um ônibus e foi assaltado. Isso quando a gente não houve caso, teve um caso próximo da gente que houve, inclusive, uma vítima. Então o problema é que se o armamento fosse permitido no Brasil, se você pudesse ir lá no Carrefour e comprar uma pistola por duzentão, em 10 vezes de 20, o problema é que o assalto ia aumentar pelo menos 1 milhão mais de vezes. Entendeu? Então, não adianta fazer comparativo. Não adianta. São situações, são populações diferentes, culturas diferentes. O que eu queria dizer é que os caras falaram assim: nossa, mas morre muita gente aí por conta disso, por causa dessa desorganização na compra das armas, por causa desses loucos que compram armas. Morre, aconteceu. Ninguém quer ver ninguém morrer. Foi uma tragédia, é claro, mas para pra pensar quanta gente morre no Brasil todo dia que você assiste no Datena lá, você assiste na televisão, o cara morreu por causa disso, morreu por causa daquilo, esfaqueou um, e arrancou o bucho do outro e deu tiro no outro. Por quê? O que acontece? Se você pôr na ponta do lápis a quantidade de gente que morre pela violência no Brasil, é muito maior do que a quantidade de gente que morre aqui numa situação como essa. Então não tô falando que é certo. Não, é triste. Você vê o povo americano triste por ter perdido irmãos, é algo muito triste. Você vê eles realmente comovidos por isso. Ontem foi um dia triste aqui. Mas o que eu quero dizer é que assim, não é normal. O que aconteceu é lógico que não é normal, a gente entende. Mas também não é normal o que acontece no Rio de Janeiro. Ah, eu vou trabalhar, bom dia, filho, bom dia. Olha, a polícia tá trocando tiro aqui, que legal. Nossa, uma bala quase me acertou ontem. Isso não é normal, isso é muito mais louco, é muito mais insano do que um acidente como que acontece como esse, uma tragédia como essa. Olha a probabilidade de
número de população que existe aqui contra o número de eventos como esse que existe aqui, número de mortes versus a população do Brasil que é menor e a quantidade de gente que morre todo dia. Cara, a polícia troca tiro no Rio de Janeiro, em São Paulo, como se fosse algo normal. Ô cidadão, dá licença, eu vou trocar tiro com o vagabundo aqui. Se te acertar, não era pra você tá aí, viu? Se te acertar, foi uma tragédia. E tá morrendo gente todo dia. E o cara quer comparar uma situação medíocre como essa com uma tragédia que acontece num outro país com uma estrutura totalmente diferente. Enfim, eu queria deixar minha opinião, meu pensar sobre isso pra vocês. O vídeo acabou até se estendendo demais aqui. Desejar uma boa semana, um bom dia pra todos vocês. Fiquem com Deus e repense antes de pensar alguma coisa sobre outro país. Não tô defendendo ninguém. Tenho um amor muito grande pelo Brasil, mas o que é certo é certo. Amém? Um bom dia para todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.